Casal sofre perseguição pela internet. Além de ofender os dois, a suposta mulher que se esconde no anonimato diz que já é casada com Juan e chegou a mandar uma certidão para o cartório. Até provar que o documento é falso, o casamento pode ser adiado. Motorista que atropelou e matou o sambista em Vitória não tinha carteira de habilitação. As investigações foram concluídas pela polícia. O irmão do condutor, dono do carro, também será punido. Sobe para 4 o número de mortes confirmadas por febre amarela silvestre no Espírito Santo. 60 casos suspeitos estão sendo investigados e 3 capixabas foram internados depois de tomar a vacina e apresentar os sintomas. Tentativa de assalto a Banesfácio na Serra. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança. O trabalho infantil no estado. 700 denúncias foram feitas ao Ministério do Trabalho em 4 anos. Em Cariacica, uma exposição chama a atenção para o tema. Homem é preso depois de esconder drogas na fralda de um bebê e chama a atenção o número de pais que usam crianças para cometer crimes. E em meio ao desespero, a solidariedade. Desempregado que teve o carro roubado ganhou um veículo novo. Um empresário resolveu ajudar a família. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Uma perseguição virtual que está destruindo um sonho. Um jovem casal pode ter que adiar o casamento. Tudo começou com ataques nas redes sociais. Não bastassem as ameaças, a pessoa acusada de ser esposa do jovem que vai casar e mandou até uma certidão falsa para o cartório. Até conseguir provar a autenticidade do documento, o casamento marcado para daqui a 15 dias não pode acontecer. Juan e Nayane estão prestes a realizar o sonho de todo casal. O tão desejado casamento está marcado para esse mês. Talvez você deva estar estranhando o semblante sério dos dois, mas a preocupação tem motivo. Há mais de 1 ano eles vêm sofrendo com ataques virtuais. São e-mails e postagens em redes sociais que tentam destruir a reputação dos dois. Em uma das publicações, Nayane é chamada de bruxa e acusada de fazer rituais com crianças. Essa perseguição, ela se iniciou em 2015, final do ano de 2015, e se intensificou a partir de fevereiro de 2016, quando essa pessoa começou a publicar na internet, em páginas do meu convívio social, que eu era bruxa, praticava voodoo, que eu fazia sacrifício com crianças até. Além da minha foto, meus dados, meu nome completo, o curso que eu faço, a universidade que eu estudo, a igreja que eu frequento, todos os dados foram citados e jogados na mídia, assim, de qualquer forma. A esposa do pastor da igreja que o casal frequenta também recebeu e-mails. Tudo é assinado por uma mulher que diz ser esposa de Juan. A perseguição na internet chegou até a universidade onde Nayane estuda. E-mails foram enviados para professores, colegas e até para o reitor. Ela demonstra que ela tem tanta vontade de prejudicar a gente e ela gasta tanto tempo do dia dela chegando a enviar mais de 20 e-mails por dia, fazendo vários tipos de postagem. Nada me impede de pensar que ela pode aparecer aqui na porta da minha casa e tentar alguma coisa contra mim. O sofrimento é grande, mas a situação ficou mais grave com a chegada desse papel. Uma certidão de casamento falsa, onde diz que Juan estaria casado com uma mulher no México. O documento foi enviado para o cartório, onde o casal oficializaria a união. E com isso, o processo do casamento de Juan e Nayane foi interrompido. O cartório tem que mandar para o juiz, ao Ministério Público ele vai fazer uma análise, e depois dessa análise vai para a mão do juiz, para o juiz poder dar um parecer. Então, tem um tempo, entendeu? Envolve um tempo e o nosso casamento está próximo, ou seja, todo o dinheiro, tudo que a gente investiu até agora, inclusive a nossa vida, está em risco. Toda essa situação já foi registrada na polícia. O primeiro boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão a Crimes Eletrônicos foi feito há mais de 1 ano. Desde então, foram vários procedimentos e dezenas de idas até a delegacia, levando cada vez mais provas da perseguição na web. Só que a investigação para esses crimes
é um pouco mais lenta. É mais lento porque a internet é a grande rede mundial de computadores, então essas investigações geralmente envolvem provedores de conteúdo de outros países, então é uma investigação transnacional. Então, devido a esse motivo, realmente vai ser uma investigação um pouco mais lenta, então as pessoas precisam ter um pouco mais de paciência. Essa espera para identificar a autoria dos e-mails e publicações vem causando sérios danos até à saúde do casal, que hoje já não consegue mais ter uma vida normal. A gente está vivendo assim, na base da preocupação, porque a gente não sai direito, a gente não vai muito em shopping mais, por exemplo, a gente não vai em lugar nenhum praticamente, a gente só fica dentro de casa. Tive queda de cabelo, apareceram machucados no meu corpo, eu perdi 4 quilos e comecei a não conseguir dormir direito, não conseguir comer direito, deixei de frequentar lugares. O período para eles agora é de incerteza. Os noivos nem estão aproveitando o momento pré-casamento porque não sabem se a união realmente vai acontecer. O prejuízo financeiro é grande, mas nada que se compare às consequências emocionais de tudo isso. Dona Edinaura acompanha de perto o sofrimento da filha e do futuro genro. Uma dor que já não cabe mais no peito dessa mãe. Todos os dias que a minha filha sai de casa, que o meu futuro genro sai de casa, eu peço a Deus para que eles voltem inteiros, vivos. E eu não tenho certeza de que eles vão voltar, porque a gente vê todo dia no jornal, outro dia eu vi no jornal um cara entrou num casamento e saiu atirando. O que mais me aflige é ver o sofrimento da minha filha, ver minha filha adoecendo por causa disso e ninguém nos ampara. A gente tem ido, tem perdido tempo para pedir socorro e a gente tem que provar tudo, mesmo assim nada acontece. Que absurdo isso, hein? Nós somos em busca de respostas. O cartório informou que já encaminhou toda a documentação para a Justiça, que vai decidir o caso. Já a Polícia Civil disse que até o momento ninguém foi identificado. Outras informações não foram repassadas para não atrapalhar o trabalho da polícia. 60 casos suspeitos de febre amarela silvestre estão sob investigação. 4 mortes já foram confirmadas. 3 capixabas foram internados depois de tomar a vacina. Eles apresentaram sintomas da doença e o número de municípios com surto também aumentou. Subiu para 4 o número de mortes confirmadas por febre amarela no estado. Todas as vítimas moravam na zona rural. O Espírito Santo ocupa o 2º lugar na lista de prioridade de vacinação do Ministério da Saúde. Só perde para Minas Gerais. Segundo o governo, 60 casos suspeitos de febre amarela estão sob investigação. A novidade é que desses pacientes, 3 passaram mal pouco depois de tomar a vacina. Eles apresentaram uma reação e tiveram que ser internados. Os 3 são moradores de municípios do interior, mas estão internados no Hospital Dório Silva, aqui na Grande Vitória. Eles não tinham contraindicação para tomar a vacina. Elas não tinham sintoma antes e esse sintoma apareceu depois que tomaram a vacina, né? Alguns dias depois que tomaram a vacina. Por isso que tem uma suspeição de que haja um efeito adverso à vacina. Mas isso já é esperado, né? Já temos anunciado aqui há muito tempo que essa vacinação não é uma vacinação de gripe, é uma vacinação mais complexa que tem que ter cuidado. Tiveram sintomas, então, de febre amarela mesmo, né? E tiveram sintomas de febre amarela. O que aumentou também foi o número de municípios com surto silvestre da doença. Amostras de macacos mortos analisadas no Instituto Evandro Chagas, lá no Pará, comprovaram que há febre amarela em 13 municípios capixabas. Até a semana passada, eram apenas 4. Nós já estávamos considerando isso na nossa estratégia. Então, mesmo municípios que não tinham morte de macaco ou epizotia, mas tinham matas contíguas, esses municípios já estavam incluídos no processo de vacinação, porque nós imaginávamos que isso ia chegar lá, né? A política aqui é sempre de prevenção, você se antecipar ao fato, que foi o que aconteceu com esses municípios que só agora comprovaram. Você imagina, se estivesse esperando comprovar a epizotia para então tomar uma atitude, só agora começaria a vacinação desse município e nós, graças a Deus, estamos lá com toda a velocidade. A meta do governo é vacinar pelo menos 80% da população nas áreas consideradas de risco. Para agilizar esse trabalho, 55 militares do Corpo de Bombeiros passaram por um curso de capacitação. Eles têm experiência na área da saúde. Como são profissionais também da área de saúde, eles podem fazer vacinação, podem ajudar na triagem, cartão de vacinação, orientar aquelas pessoas que não podem ser
vacinadas, ou seja, vão estar à disposição dos técnicos da Secretaria de Saúde para apoiar nesse serviço junto aos municípios. O Ministério da Saúde sinalizou que vai liberar uma verba para os municípios afetados pela febre amarela no país. Mas esses recursos só serão liberados mediante um balanço da vacinação. E isso a Secretaria Estadual de Saúde ainda não tem. Nós não temos ainda porque os municípios se preocuparam primeiro em botar o bloco na rua e sair vacinando. Então, essa coisa de você pegar e fazer fazer o trabalho de coletar informação, de mandar os números, então isso ficou em segundo plano. Então, assim, nós estamos trabalhando para ter essas informações. Semana passada tinha poucos, agora tem mais, e nós acreditamos que semana que vem, eu acho que o quadro vai estar mais completo, a gente vai poder passar uma informação para vocês. Mas os municípios que já começaram, ou já ultrapassou 80%, ou está próximo de 80%, que é o número, assim, é a nossa meta em cada município. No mínimo, chegar a 80%, porque 80% é o número que você tem que chegar para poder barrar a transmissão da febre amarela. O caso do sambista que morreu atropelado no final do ano passado. O motorista que provocou o acidente não tinha carteira de habilitação e fugiu sem prestar socorro à vítima. O vigilante Reginaldo de Jesus Silva, de 36 anos, foi indiciado pela morte do sambista Carlos Henrique Pimentel. A investigação da Delegacia de Delitos de Trânsito concluiu o inquérito, que contou com um laudo pericial detalhado do acidente. Dias depois, a gente já identificou o motorista. Quando foi demonstrado para ele a quantidade de provas que havia contra ele, ele confessou o crime, mas é um fato que ele pode, depois em juízo, voltar atrás. É muito importante essa perícia, porque ainda que o motorista, o indiciado, depois mude o depoimento dele em juízo, há uma prova técnica de que aquele veículo foi que atropelou realmente a vítima. Carlos Henrique morreu atropelado no dia 2 de outubro do ano passado. O acidente foi na Avenida Marechal Campos, em Vitória. Na época, vários amigos do sambista fizeram protesto pedindo a prisão do motorista, que fugiu do local sem prestar socorro. Os manifestantes fecharam os dois sentidos da Avenida Marechal Campos por cerca de 40 minutos. A intenção dos amigos e familiares que se reuniram aqui era chamar a atenção das autoridades. Era uma pessoa que tinha todo o futuro pela frente, acabaram com tudo. Minutos depois do atropelamento, Reginaldo chegou a registrar um boletim dizendo que o carro havia sido roubado, o que logo foi desmentido pela polícia. Agora o vigilante responderá ao processo em liberdade e pode ser condenado a até 10 anos e 6 meses de prisão. O irmão dele, dono do veículo, também responderá judicialmente. Ele vai responder por homicídio culposo com 2 causas de aumento de pena, ou seja, não prestar socorro à vítima e pelo fato dele não ser habilitado. Ao fugir do local, ele vai responder por um outro crime, que é previsto no 305 do Código de Trânsito, que é abandonar o local de acidente para se eximir da responsabilidade civil ou criminal. Além desse, ele também vai responder pela falsa comunicação de crime e também vai responder por dirigir veículos sem habilitação. O processo segue agora para a Justiça. Há 2 semanas nós mostramos a história do Fagner, um pai de família que ficou desesperado depois de ter o carro roubado. O veículo seria usado para trabalho, mas a história teve um final feliz. Os R$3.000 foram investidos nesse carrinho aí. Olha só a cara do Fagner, todo bobo com presente. Eu pensei, nossa, vou ter um carro de novo. Eu não acreditei na hora não, falei com minha família, eu só vou acreditar na hora que o carro estiver aqui na minha porta. Aí fui lá, busquei, ele me deu. E é só alegria para mim e para minha família. Agora, o velho plano de vender alimentos e bebidas na praia para colocar dinheiro em casa já pode ser posto em prática. Semana que vem agora nós já começamos a comprar as coisas para a gente começar a vender na praia. Até água de coco a gente vai vender. Graças a Deus, nós estamos muito felizes e agradeço muito a ele, já melhorou bastante. E agora semana que vem a gente já começa a trabalhar. A esperança de reconstruir a vida chegou no mesmo dia em que nós mostramos o desespero do Fagner e da esposa dele, depois que o carro da família, esse Escort aí que aparece nas imagens, foi roubado na frente de casa. Isso há quase um mês. Pensei que era uma brincadeira. Mas quando eu abri o portão ali, que eu olhei mesmo, que ele não estava aqui, eu falei, ai... Pegaram, então. O carro era a única esperança do casal desempregado de sustentar os filhos. De repente vieram e roubaram o carro, né? Quebrou as pernas da gente. O Fagner investiu todo o dinheiro que tinha na compra do veículo, que era um sonho de vida. Passou dias e dias andando de bicicleta na expectativa de encontrar o carro. Depois do roubo, o desespero bateu tão forte que por pouco ele não fez uma besteira.
Até pensei em se matar, eu já pensei já. Porque a gente trabalha e as coisas vai fácil. Estar dentro desse carro é uma emoção até para mim, que acompanhei a história do Fagner desde o início. A história dele comoveu muita gente dentro e fora da redação. O empresário que não quis ser identificado também se comoveu com a história da família, mas foi além. Se ofereceu para ajudar na compra de um veículo novo. Uma atitude jamais esperada pela família, que será eternamente agradecida. Só alegria, né? Agradeci muito a Deus, melhorou muito a vida da gente. Eu estou muito feliz e agradeço muito esse homem. Que Deus abençoe ele. Eu agradeço aí ao Senhor, Deus vai multiplicar a sua vida na terra. O carro roubado ainda não foi encontrado. O veículo é um Escort branco, ano 93, placa MYA8699. Denúncias pelo 181. O trabalho infantil é tema de uma exposição que está num shopping em Cariacica. Estima-se que cerca de 3 milhões de crianças e adolescentes vivam essa realidade no Brasil. Carlos Eduardo, Júlia e Júlio Vitor. Os 3 adolescentes conhecem na prática o significado do trabalho desde muito pequenos. As primeiras experiências surgiram com a necessidade. No princípio, aquilo foi mais uma necessidade, porque eu precisaria ajudar minha mãe em casa e não via um jeito de poder ajudá-la. Até que eu descobri que tinha uma mercearia perto da nossa casa. Achei que ia ser um emprego bom, eu ia trabalhar no caixa e tudo mais. Só que não, ao lado daquela mercearia tinha um bar. E foi ali que eu comecei atuando, no bar. Eu trabalhei em uma papelaria, eu tinha 12 anos e eu comecei a trabalhar para ajudar minha mãe, né? Não foi como eu esperava, você não tem a sua carteira assinada, você não tem os seus direitos. É uma coisa que você não pode cobrar, é o seu salário e pronto, e acabou. O trabalho infantil no Brasil e até mesmo no estado é muito mais intenso do que imaginamos. Em nosso cotidiano, cenas retratam explicitamente a violação ao direito da criança e do adolescente. Neste shopping em Cariacica, uma exposição convida a sociedade a refletir sobre o assunto. O que acontece é que às vezes a sociedade encara o trabalho com uma certa naturalização. E é essa mentalidade que a gente precisa tentar mudar. Por exemplo, ao encontrar uma criança nos semáforos, não reforçar esse trabalho dela, não comprar esse produto. Os adolescentes sentiram na pele as consequências do trabalho infantil. E o trabalho irregular é uma realidade na vida de mais de 3 milhões de crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos. No Espírito Santo, entre janeiro de 2012 ao dia 2 de fevereiro deste ano, o Ministério do Trabalho recebeu mais de 700 denúncias relacionadas ao trabalho infantil. Ele vai responder por meio de multas, vai assinar documentos assumindo obrigações de não praticar mais aquela conduta em relação a outras crianças, a outros adolescentes, sob pena de cometer multa, de responder por altas indenizações, que nós chamamos de dano moral coletivo. Hoje, os 3 adolescentes possuem um novo olhar em relação ao trabalho. Eles realizam atividades formalizadas com direito à carteira assinada, direitos trabalhistas e o principal de tudo, priorizando a educação. Hoje a minha carteira é assinada, eu tenho os meus direitos. Agora eu conheço os direitos que eu tenho, sei como que vai ser, está sendo ótimo. Denúncias de trabalho infantil devem ser feitas pelo Disque 100. A ligação é gratuita. Pais que usam os filhos para cometer crimes. Um homem foi preso em Linhares, acusado de esconder drogas na fralda de um bebê. Não é difícil encontrar mulheres ou homens que usam os filhos para cometer crimes. O caso mais recente aconteceu em Linhares. Um homem foi preso pela polícia, acusado de tráfico de drogas. E detalhe, as buchas de maconha estavam escondidas na fralda de um bebê. Além das drogas, em buchas e tabletes, os policiais encontraram também mais de R$10 mil em dinheiro e material para cortar e embalar entorpecentes. Dentro de um núcleo familiar, o pai é considerado uma referência para o filho. É o protetor, é aquele que defende. Na verdade, o pai é um herói. Mas quando ele se desvirtua dessa imagem, quando o pai passa a ser o opressor, o agressor,
Fica aí uma pergunta. Qual será o futuro dessa criança que perde essa referência familiar? Além desse caso que mostramos de Linhares, outras várias histórias aconteceram. Nessas imagens, uma mulher furta produtos de um supermercado. As duas filhas pequenas presenciam a cena. A ladra empurra o carrinho de bebê e dentro dele coloca as mercadorias roubadas. E olha, são várias coisas. Em outro caso, uma outra mãe foi presa em flagrante vendendo drogas. A filhinha, de apenas 2 anos, presenciava diariamente o comércio ilegal, que era feito dentro da própria casa. Outro caso que aconteceu foi em Pinheiros, norte do estado. Uma mulher, além de esconder 4 tabletes de maconha no carrinho do bebê de 9 meses, escondeu também arma e munição. Casos assim podem ser denunciados na Delegacia do Menor, que fica em frente à pracinha de Jucutuquara, em Vitória. O telefone é 3132-1916. Sábado de sol entre muitas nuvens, mas ainda com ar abafado. Há previsão de pancadas de chuva em alguns momentos em todo o estado, com maior chance entre a tarde e a noite. Na capital, mínima de 24 e máxima de 35 graus. E a seguir, criminoso tenta assaltar Banesfácio na Serra. A gente já volta. Câmeras de segurança flagram tentativa de assalto a Banesfácio em Felrosa, na Serra. Os 3 rapazes passam pela agência de bicicleta. Pouco depois, eles voltam. O criminoso de camisa azul entra no estabelecimento. 2 rapazes ficam do lado de fora. O suspeito vai direto ao caixa. Ele tira uma arma da cintura e anuncia o assalto. Os clientes fogem assustados. O funcionário corre e o criminoso desiste do roubo. Nada foi levado da agência. Ninguém foi preso. E a gente fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana.